Oi, gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente vai dar início ao nosso encontro de hoje. Queria, por favor, que vocês me confirmassem aí pelo chat se vocês estão me escutando bem, se conseguem me escutar ou pelo microfone mesmo, está tudo certinho. Hoje a gente vai concluir o nosso encontro que fala sobre motivação e dar início ao nosso encontro sobre comunicação, tá certo? Por favor, me confirmem se vocês conseguem me escutar direitinho aí. Eu Ótimo, tô então ouvindo obrigado bem. pelo feedback. Ótimo, perfeito. Pessoal, seguinte, eu liberei os links lá da turma, certo? E acho que talvez pelo horário também, a gente está com uma adesão um pouco abaixo do que o que realmente era esperado. A gente está com mais ou menos umas 30 pessoas em sala agora, e essa turma ela é bem grande, né? Então, se vocês conseguirem depois reforçar com os colegas a participação, eu agradeço a todos vocês, tá bom? E uma outra coisa também que eu queria combinar com vocês é sobre a atividade, ok? A atividade que estava disponível lá no portal do Microsoft Teams, que era desse nosso encontro de hoje sobre motivação, que é um artigo sobre relação de motivação e metas. Quem conseguiu responder, eu vou estar corrigindo e devolvendo para vocês em seguida. Bom, vamos lá, vamos voltar um pouquinho sobre as nossas teorias. No último encontro, a gente conversou um pouco sobre a questão da motivação, viu alguns aspectos, viu a diferenciação entre motivo e motivação, viu sobre o ciclo motivacional e viu sobre algumas teorias primárias, como, por exemplo, a teoria de Maslow e a teoria RC, que foi uma adaptação desta mesma teoria do Maslow. E a gente ficou com uma dessas teorias pendentes para hoje, que foi o modelo de avaliação cognitiva do Vroom, ou, como algumas bibliografias chamam, o modelo contingencial de motivação. O que a gente precisa entender e aprender sobre essa teoria da motivação do Vroom? Basicamente, pessoal, nas suas pesquisas sobre a teoria da expectativa e sobre a motivação, ele tentou explicar por que os indivíduos eles escolhem seguir determinados cursos de ação dentro das organizações. O que ele tenta explicar, então, é o porquê que alguns indivíduos tendem a agir de determinada forma ou a ser motivados a agir de determinada forma dentro das organizações, particularmente nos processos de decisão e de liderança. Para o Victor Vroom, a motivação ela vai ser um processo que vai governar a escolha de comportamentos voluntários alternativos. Então, a motivação ela vai coordenar os nossos comportamentos que são voluntários e vai também coordenar a forma como nós selecionamos as alternativas para ter esses comportamentos. Basicamente, é o que a gente conversou na aula anterior. A motivação, ela pode agir em cada pessoa de forma distinta. E o que o Victor Vroom tenta entender é justamente de que forma essa particularidade de cada pessoa pode ser interpretada no processo de comportamento ou no processo de decisão ou de motivação individual, tá certo? Basicamente, o Victor Vroom ele vai salientar que existem, certo? Três aspectos ou três fatores que são determinantes para a motivação de uma pessoa dentro de uma empresa. Esses três aspectos que ele relaciona são as expectativas, as recompensas e a relação entre expectativas e recompensas, como vocês podem ver nesse slide seguinte. Como que ele vai explicar essas três definições, ou esses três fatores determinantes, né? Expectativas, recompensas e relação entre expectativas e recompensas. Bem, quando nós entramos numa empresa, todos nós entramos de alguma forma motivados, ok? Nós estamos dando o nosso melhor, nós temos várias expectativas naquele trabalho. Isso é basicamente como todo mundo começa um emprego hoje em dia. De um lado, a gente tem as nossas expectativas. Expectativas pessoais, expectativas profissionais, a forma como a gente espera que aquilo aconteça. Tudo isso
é expectativa. Tratam-se dos nossos objetivos individuais. Ou seja, o alinhamento entre a nossa capacidade de ter os nossos objetivos alcançados, ou seja, a expectativa que nós temos daquelas coisas todas que a gente espera daquela empresa, e, obviamente, aquilo vai ser a força e o desejo que a gente tem para atingir esses objetivos. Isso é o que ele chamou de expectativa. Embaixo, a gente tem a recompensa. Essa recompensa é como a gente percebe essa relação entre produtividade e alcance dos objetivos. Então, por exemplo, eu entro numa empresa e eu tenho, obviamente, um plano de remuneração, um plano de reconhecimento, eu posso ser elogiado, assim como eu posso ser criticado. Existem vários aspectos dentro do meu ambiente organizacional. A recompensa para o Vroom vai ser justamente a forma como o indivíduo vai perceber essa produtividade ou a forma como ele é reconhecido pelo alcance dos seus objetivos. Então, expectativa são os nossos objetivos individuais que a gente leva para dentro da empresa. Recompensa é a forma como eu percebo essa relação entre produtividade e alcance de objetivos. E o último variável, que é essa relação, que na verdade nós devemos entender como relação entre expectativas e recompensas, ele vai relacionar como sendo a capacidade que o indivíduo tem de influenciar o seu próprio nível de produtividade. Vamos lá. Tentar ser um pouquinho mais claro para explicar o que ele pensa com isso. Ele vai dizer o seguinte: quando você entra numa organização, você tem as suas expectativas, são os seus objetivos. Ao estar lá, você percebe o sistema de recompensas da organização, que é o alinhamento entre os seus objetivos e a forma como eles são alcançados ou reconhecidos. Por fim, existe uma outra variável, que é a relação entre recompensas e expectativas. Então, nessa relação entre recompensas e expectativas, o que vai variar é a forma que cada pessoa tem de se automotivar ou de se autorregular, ou a capacidade que o indivíduo tem de influenciar a sua própria produtividade. Isso é a variável individual, ou seja, é a forma individual como cada pessoa vai perceber essa relação entre recompensas e expectativas. Então, basicamente, os três fatores, né, que o Vroom determina como sendo os fatores de interdependência da motivação em uma empresa vão ser esses: as expectativas, que são os meus objetivos pessoais, as recompensas, que é a forma como eu percebo a relação entre os meus objetivos pessoais e o alcance deles, e, por último, a relação entre expectativas e recompensas, que é essa capacidade de autorregulação, ou seja, a capacidade que cada pessoa tem de entender de forma benéfica, ou de forma maléfica, ou de forma motivacional, ou de forma desmotivacional, a relação entre expectativas e recompensas. Essa terceira variável, então, seria basicamente a capacidade do indivíduo de influenciar o seu nível de produtividade. Então, basicamente, o indivíduo nessa terceira variável do Vroom, ele tenta entender de que forma ele pode perceber essa relação entre expectativas e recompensas. Professor, por que existe essa variável de relação? Porque eu posso perceber a relação entre expectativas e recompensas de uma forma e você pode perceber de outra forma completamente diferente. Existem pessoas que são mais positivas e pessoas que são menos positivas. Então, em uma pessoa mais positiva, essa relação entre expectativas e recompensas vai ser com certeza percebida de melhor forma. Então, por exemplo, eu tinha um objetivo, mas esse objetivo não foi alcançado de imediato, eu tive alguns percalços com ele. Ok. Se a pessoa tem uma boa variável de relação entre expectativas e recompensas, ela vai pensar assim: poxa, não foi dessa vez, mas eu vou tentar de novo, eu vou conseguir, tarará. Massa. Isso é uma perspectiva. Se eu tenho uma outra pessoa que tem essa relação entre expectativas e recompensas um pouco mais abaixo do que o necessário, a pessoa vai pensar assim: poxa, eu não consegui, né? Eu tô muito triste. E aí ela vai somatizar o problema e vai levar aquilo para frente. Aí o que vai acontecer com a motivação dela? Automaticamente ela vai decair. Então, o Vroom falava justamente isso, que não só as expectativas e as recompensas, mas também vão influenciar na motivação a forma como você relaciona e observa
esse combinado entre expectativas e recompensas. Ele até fala, a gente tem aqui no slide seguinte as definições, né? Que fala que o modelo do Vroom ele restringe seu estudo da motivação para produzir, ou seja, o estudo dentro da organização. E ele vai rejeitar noções pré-concebidas das diferenças individuais. E aí tem explicando o que é cada um desses fatores, como eu falei para vocês. Expectativa tem a ver com os objetivos individuais, ou seja, a força do desejo de atingir os objetivos. Recompensa vai ter a ver com a relação que o indivíduo percebe entre a produtividade e o alcance dos seus objetivos individuais, ou seja, a relação entre expectativa e recompensa, a forma como eu percebo as recompensas. E, por último, essa relação entre expectativas e recompensas, que é a variável que a gente tem lá em cima como relação, é a capacidade que eu tenho de estar sempre me autorregulando ou de influenciar o meu próprio nível de produtividade. É a forma como eu percebo essas relações entre expectativa e recompensa. Às vezes posso perceber ela como sendo um fator mais desmotivador ou mais motivador, vai depender do tipo de pessoa e vai depender do tipo de interação que a pessoa tem com o meio. Então, Vroom, com a sua teoria sobre o modelo contingencial de motivação, falava exatamente isso, que existiam 3 variáveis. Essas variáveis eram as expectativas, que eram os objetivos pessoais, as recompensas, que era a forma como esses objetivos iam sendo alcançados, e, por último, a relação, que era justamente essa capacidade de entender como se dava essa proporção entre expectativas e recompensas e como cada pessoa percebia isso. E essas 3 variáveis iam influenciar diretamente na motivação para as pessoas produzirem. Então, a teoria do Vroom, vale salientar, ela visava especificamente a ideia da motivação para a pessoa se sentir engajada e se sentir produtiva, tá bom? Além desses estudos, pessoal, existe um estudo um pouco mais recente, que é o estudo do Lawler, né? O Lawler, ele não está nessa nossa linha do tempo lá de motivação, porque ele é um estudo realmente um pouco mais recente, e ele estudou uma variável que a gente considera muito importante no nosso ambiente organizacional, que é o dinheiro, né? A gente se pergunta muito o quanto o dinheiro ele tem a ver com a motivação e de que forma esse dinheiro ele pode contribuir para a motivação. Basicamente, essa teoria que fala sobre a relação entre dinheiro e motivação do Lawler, ela tem alguns aspectos que vão ser mencionados lá no artigo que vocês têm na atividade. A gente tem lá o artigo sobre a relação entre produtividade, remuneração e metas, que foi o artigo que eu compartilhei com vocês para que vocês fizessem uma leitura e fizessem lá o briefing dele. E basicamente, esse artigo traz alguns aspectos que são relevantes e que estão aí de acordo com essa teoria. Essa teoria que relaciona dinheiro e motivação é chamada de teoria da expectação, certo? O que o Lawler fala nessa teoria da expectação? Essa teoria, que foi desenvolvida pelo Lawler, o autor ele encontrou fortes indícios de que o dinheiro ele pode motivar o desempenho e outros tipos de comportamento. Beleza. Apesar de um resultado óbvio, ele verificou que o dinheiro tem apresentado pouca potência motivacional em virtude da sua incorreta aplicação pela maior parte das organizações. Então, o Lawler, ele estudou as organizações ao ponto de entender que as pessoas poderiam se sentir muito motivadas pelo dinheiro. Porém, uma grande maioria dessas organizações ainda não utilizava esse recurso da maneira correta, ou não aplicava esse recurso da maneira correta. Um exemplo disso, professor, quando a gente tem um plano de metas, ou a gente tem um plano de remuneração mal elaborado, ao invés das pessoas se sentirem motivadas, elas se sentem desmotivadas. Isso acontece muito. Por exemplo, algumas empresas, principalmente na área comercial, criam planos de remuneração para que as pessoas consigam
conquistar a renda extra ou conquistar um dinheiro extra no final do mês e automaticamente atingir um objetivo. Ótimo. Quando isso é mal dimensionado, pessoal, as pessoas se sentem desmotivadas. Então, por exemplo, qual que é o correto quanto à forma como você coloca o dinheiro para motivar as pessoas? Normalmente, os estudos mostram que a forma mais correta de se aplicar é que você aplique uma meta nem tão alta e nem tão baixa, e que você possa escalonar os resultados. Então, por exemplo, eu tenho uma meta do grupo, que é mais fácil de ser alcançada, eu tenho uma meta individual para cada um, que é um pouco mais alta e que está relacionado, por exemplo, com uma super meta da empresa. Isso faz com que a pessoa possa lutar o suficiente para um mês ou outro alcançar a meta do grupo, ou quase sempre alcançar a meta do grupo, que vai melhorar a interação da equipe. Um mês ou outro ela consegue também o seu resultado individual, para que ela possa ganhar uma remuneração a mais, além da remuneração de equipe. E por fim, ela também pode entregar uma super meta. Porque se todo mundo do grupo bater a sua meta individual, que já é acima da meta do grupo, eles vão entregar uma super meta e vão receber uma terceira remuneração. Quando é feito dessa forma, o colaborador tem mais probabilidade de alcançar o resultado. Isso faz com que ele se sinta mais motivado e mais próximo daquilo. Um outro erro também é quando você tem algum tipo de cenário específico externo, né, como por exemplo, houve uma queda de vendas, ou então houve uma procura menor por tal produto ou por tal serviço. Quando isso acontece, as metas elas devem ser ajustadas, porque da mesma forma como o dinheiro pode ser um fator motivador, ele também pode ser um fator desmotivador. Imaginem só a situação. A gente tem uma pessoa que ganha um salário e que trabalha numa loja de departamento. E aí agora a loja de departamento, ela simplesmente foi impedida de funcionar a partir do dia 20 de março. E o cara tinha uma meta no mês de março. Ele tinha uma meta do grupo, ele tinha uma meta individual, ele tinha uma meta da empresa. Ele pode ser motivado ou desmotivado de forma muito simples. Eu tive 10 dias a menos de trabalho, ok? E aí, qual é o correto para as organizações manterem os colaboradores engajados e, quem sabe, até fazer com que eles ficassem aí trabalhando de casa nesse período da quarentena, tentando vender alguma coisa pelo WhatsApp? O correto seria reanalisar a meta do mês, dividir proporcionalmente pela quantidade de dias trabalhados e identificar quem já teria batido aquela meta. Seria uma forma de reconhecer aquelas pessoas que desde o começo do mês se esforçaram muito e que não deixaram para conseguir a meta na última hora, seria uma forma de bonificar a equipe e seria uma forma de dar reconhecimento. O que o Lawler fala é justamente isso, que muitas empresas ainda não conseguem se utilizar de forma efetiva dessa ferramenta tão importante que é o dinheiro como fator motivador. Então, as bases da teoria do Lawler dizem que o dinheiro ele é um meio a partir do qual as pessoas elas podem satisfazer necessidades múltiplas. Então, basicamente, o dinheiro é a única variável capaz de atender várias necessidades distintas. Eu tenho uma necessidade de comer, eu tenho uma necessidade de casar, eu tenho uma necessidade de ser promovido. Eu tenho a necessidade de ter um carro, eu tenho a necessidade de ter um celular. O dinheiro permite que várias necessidades diferentes possam ser atendidas. A pessoa que o recebe define como aplicá-lo. Então, o dinheiro é um dos fatores mais abrangentes em relação ao atendimento das necessidades. Ele pode resolver necessidades distintas de pessoas completamente diferentes. Se as pessoas estabelecerem, então, uma relação consistente entre salário e desempenho, certamente o desempenho vai aumentar. Essa é a segunda base da teoria do Lawler. Ok? Então, basicamente, os estudos do Lawler vão falar sobre esse aspecto, sobre o quanto o dinheiro pode ser motivador, sobre o quanto ele é uma variável importante, porque ele pode satisfazer necessidades múltiplas. E a gente já viu lá atrás que quando a gente entra numa empresa, nós levamos os nossos objetivos pessoais e vamos em alinhamento com os objetivos organizacionais da empresa. Beleza. Como que a empresa pode fazer com que os meus objetivos pessoais sejam atendidos? É muito difícil para a empresa entender os objetivos individuais de cada colaborador para poder tornar esse colaborador motivado a partir da realização deles.
Porém, se eu tenho um bom plano de aplicação, por exemplo, de recursos e tenho a variável do dinheiro, o dinheiro é um meio pelo qual as pessoas podem fazer suas múltiplas necessidades. E isso, obviamente, quando eu recebo aquele valor da empresa e atinjo um objetivo pessoal através do uso daquele recurso ou daquele dinheiro, eu vou associar que aquele meu objetivo pessoal foi feito ou foi alcançado por conta do meu trabalho ou por conta da minha empresa. Daí, se a gente voltar lá naquele modelo que a gente acabou de falar, que é o modelo de avaliação cognitiva do Vroom, se eu recebo um bom dinheiro para trabalhar, as minhas expectativas com a empresa são atendidas, o meu sistema de recompensas são atendidas e a minha percepção na variável relação entre expectativas e recompensas também vai ser positiva, porque eu estou sendo remunerado e eu estou atingindo os meus objetivos e aquilo tudo está me deixando cada vez mais motivado. Então, o Vroom fala que o dinheiro é muito importante como um fator desse tipo, que ele precisa ser melhor aplicado e que nos seus estudos, uma grande parte das organizações ainda não aplica isso de forma correta. E a gente sabe que isso é verdade porque muitas das organizações que nós conhecemos, de fato, ainda não aplicam esse recurso como deveria. Ok? Ainda sobre motivação, pessoal, tem uma última variável que a gente precisa ver, que é a relação entre motivação e o clima organizacional. Professor, primeiro a gente precisa entender ou voltar lá atrás e saber o que é o clima organizacional, né? O clima organizacional, ele vai se referir ao ambiente interno existente entre os membros de uma organização. E ele vai estar intimamente relacionado com o grau de motivação dos seus participantes. Então, a relação entre motivação e o clima organizacional, ela é basicamente essa. Se o clima é o ambiente ou o resultado das interações e intimidades desse ambiente, automaticamente o grau de motivação dos participantes vai influenciar no que nós entendemos como conceito de clima organizacional. O conceito de motivação, ele se refere ao nível individual de cada pessoa. Já o conceito de clima organizacional refere-se ao nível da organização. Vocês devem recordar, eu coloquei no quadro lá na nossa aula 2, quando a gente estudou sobre as organizações, que a gente faria a análise das pessoas individual, depois em grupo, os grupos, os pequenos grupos como organização e a organização como o ambiente. A gente tem esses 4 níveis de análise. Então, a análise individual é a motivação. A análise do grupo é também o clima organizacional naquele grupo. E a análise da organização é o clima organizacional de toda a estrutura. Professor, então, o clima organizacional ele pode ser analisado a nível de grupo e a nível de organização? Pode. Por quê? Porque, às vezes, um gestor vai influenciar no ambiente daquele grupo. Então, o clima organizacional naquele grupo é diferente do clima organizacional da empresa como um todo, ok? Então, quando a gente faz uma pesquisa de clima, normalmente, ela vai diagnosticar qual é o nível de motivação e o nível de interação em cada um desses níveis. Basicamente, o clima organizacional vai se referir à motivação no meu ambiente inteiro da empresa. E a motivação individual vai se referir ao nível da pessoa, o como a pessoa se sente naquele ambiente. Por que é que o clima organizacional ele é muito importante? Porque ele vai medir, mesmo que estatisticamente, qual é o nível de motivação, o nível de interação, o nível de engajamento das pessoas da sua empresa. Então, se eu tenho uma grande parte das pessoas motivadas, o meu clima organizacional vai ser positivo. Se eu tenho uma grande parte das pessoas desmotivadas, o meu clima organizacional vai ser automaticamente negativo, ok? Então, essa variável do clima organizacional, ela vai ser analisada em conjunto com a motivação individual. E esse clima organizacional, ele tanto pode ser favorável, quanto ele pode ser desfavorável. Ele é favorável quando ele proporciona satisfação das necessidades pessoais dos participantes e uma elevação moral. Ou seja,
Quando esse clima permite que as pessoas se sintam reconhecidas, se sintam bem e, ao mesmo tempo, atendam às suas necessidades e objetivos, ele vai ser considerado um clima favorável. Ele vai ser desfavorável quando ele proporcionar às pessoas frustração das suas necessidades pessoais. Lembram-se do ciclo? O ciclo motivacional, onde em determinada parte eu tinha frustração. Então, quando acontecem muitas frustrações, o meu clima organizacional no todo é desfavorável. Quando os meus participantes ou quando os membros da minha organização tendem a atender às suas necessidades e adquirir estabilidades, esse meu clima organizacional ele é favorável. Ah, professor, então quer dizer que automaticamente a motivação individual vai ser um reflexo do clima organizacional. E o clima organizacional vai ser um reflexo da motivação individual. Exatamente isso. Se o meu clima é bom, a minha motivação tende a fazer o ciclo completo e o meu colaborador tende a ser mais feliz e motivado. Da mesma forma, mais colaboradores motivados tendem a tornar o clima organizacional favorável. As duas coisas estão relacionadas, imediatamente iguais, e vão se completar. Uma vai ser reflexo da outra, respectivamente. Então, na verdade, o clima organizacional vai influenciar o estado motivacional das pessoas. E automaticamente também vai ser influenciado por ele. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, o último aspecto, pessoal, que eu queria falar com vocês também é sobre estilo gerencial. Lembra que eu coloquei agora, quando eu fui falar aqui sobre o clima, eu disse assim, mas em um grupo onde eu tenho, por exemplo, determinado perfil de gestor, a gente pode ter as pessoas mais motivadas ou menos motivadas. É efetivamente sobre isso que fala o estilo gerencial. A gente tem, por resultado de várias pesquisas, que o estilo gerencial ele também vai influenciar no ambiente psicossocial do trabalho. O que é esse ambiente psicossocial do trabalho? O ambiente psicossocial do trabalho é justamente como está o meu psicológico dentro daquela organização, exercendo aquela função. Então, o modo como os dirigentes organizacionais entendem sobre a motivação no trabalho vai influenciar no bom ou no mau desempenho do funcionário. Se eu tenho um estilo gerencial que compreende automaticamente que a motivação no trabalho ela é muito importante, que as pessoas precisam se sentir importantes, que as pessoas precisam se sentir engajadas, esse estilo gerencial vai trabalhar incentivando as pessoas, vai se preocupar com o resultado do clima organizacional, vai trabalhar as equipes para que elas se sintam mais prestativas, mais engajadas, mais participativas. Isso tudo é uma cadeia. Porém, se eu tenho um estilo gerencial mais nocivo, que não leva em consideração o meu clima organizacional, as pessoas tendem a ser mais desmotivadas. Por serem mais desmotivadas, elas também são mais improdutivas ou menos produtivas. Se elas são menos produtivas, eu tenho menos resultados, as pessoas tendem a ser demitidas com maior frequência, o turnover impacta nas pessoas porque elas perdem estabilidade, e isso vai ser uma cadeia destrutiva dentro da empresa. O incentivo para o desenvolvimento e o crescimento profissional, assim como a qualidade e a frequência do feedback que os gerentes fornecem aos funcionários a respeito dos seus desempenhos individuais e mesmo os desempenhos em grupo, eles são levados em consideração como elementos substanciais que vão agregar qualidade em termos de disposições recíprocas na relação de trabalho. Ou seja, da forma como o gerente observa a sua equipe e da forma como a equipe observa o seu gerente. Quando essas ferramentas todas são bem aplicadas, o colaborador automaticamente tem um ambiente melhor e uma carga motivacional melhor. O que vai diferir? O estilo gerencial. Esse estilo gerencial pode ser propício, né, a um ambiente ou a um clima organizacional favorável, como ele também pode ser propício a um clima organizacional desfavorável. Pode ter essas duas perspectivas igualmente. O dirigente, sempre que possível,
e, óbvio, levando em conta as características da sua equipe, o seu grupo de trabalho, deve criar espaços de participação dos trabalhadores nas decisões da empresa ou nas decisões daquele grupo. Afinal de contas, a gente sabe que as pessoas se sentirem importantes vai afetar diretamente na capacidade delas de fazerem acontecerem, de se sentirem bem, de se sentirem motivadas. A gente viu isso lá na teoria do Herzberg, né? Existiam os fatores higiênicos e existiam os fatores motivacionais. E os fatores motivacionais têm a ver com o conteúdo do cargo, com o trabalho em si, com o reconhecimento, com o progresso profissional, com a responsabilidade. Então, a orientação é sempre que o perfil de liderança ou que o estilo gerencial ele permita não só aplicar feedback, reconhecer o quanto é importante o funcionamento do clima, como também engajar os trabalhadores de modo direto ou indireto nas decisões da empresa e nas decisões que, obviamente, vão ser reflexo do trabalho deles. Então, sobre o estilo gerencial, o que eu queria deixar muito claro é que ele é muito necessário e é muito importante para que o colaborador se sinta motivado, para que o ambiente organizacional e o clima organizacional estejam favoráveis e para que todo o demais ao seu redor seja propício, ok? Concluindo, pessoal, a gente tem uma convergência entre valores pessoais e organizacionais. E isso vai diferenciar a forma como as empresas percebem as pessoas e como as pessoas percebem as empresas. Como eu falei para vocês, quando a gente entra numa empresa, a gente tem uma série de objetivos pessoais que são carregados conosco. E aí, quando a gente chega lá, a gente quer alcançar os objetivos organizacionais e, ao mesmo tempo, alcançar os nossos objetivos pessoais. Isso é uma cadeia. Então, o envolvimento e o desempenho no trabalho vai permitir que as pessoas alcancem os objetivos organizacionais e que, ao mesmo tempo, a organização contribua para o alcance dos objetivos individuais daquelas pessoas. Existem, pelo menos, 3 aspectos centrais que vão expressar o como as pessoas estão relacionando os objetivos organizacionais ou os valores organizacionais com os seus objetivos e valores pessoais. São eles: o como a organização trata o empregado, isso vai variar muito de organização para organização, e vai ser um dos aspectos que vão expressar os valores organizacionais daquela empresa, o como a organização vai estruturar os seus processos de trabalho, o quanto ela vai dar importância aos colaboradores, o quanto ela vai dar posição de destaque às pessoas que estão nela, e, por fim, o como a organização se relaciona com o seu ambiente externo. Olha que legal essa variável, que vai influenciar na motivação, que vai influenciar no clima, que vai influenciar em outras tantas coisas. Essa variável C, de como a organização se relaciona com o ambiente externo, está muito à vista agora, principalmente com as empresas nesse período de pandemia. Algumas empresas, pessoal, se posicionam e vão lá ajudar a sociedade, ajudar a comunidade, contribuir com os familiares dos seus empregados. Elas mantêm os seus empregos, elas fazem todo o necessário para se mostrar útil aos seus colaboradores. E é óbvio que quando elas fazem isso, quando essas organizações se relacionam com o seu empregado, tratam bem o seu empregado, e, ao mesmo tempo, ajudam o seu ambiente externo, as pessoas criam empatia e, ao mesmo tempo, uma dívida social com aquela organização. Imagine você trabalhar numa organização que todas as outras empresas daquele mesmo setor demitiram, colocaram para casa, enfim, tá um caos, né? E aí a tua organização em específico, ela se preocupou com os colaboradores, ela manteve os salários, ela auxiliou a comunidade, as pessoas que moravam lá naquele bairro onde a sua organização estava inserida, elas foram beneficiadas, eles fizeram ações sociais, eles estiveram presentes com a comunidade. É óbvio que quando você voltar a trabalhar lá, você vai lembrar de tudo aquilo que a organização fez por você, pela comunidade, pelo ambiente externo, no momento em que todos mais precisavam, e você vai ver aquela organização com outros olhos. Aquilo vai influenciar na sua motivação
e na forma como você persegue os resultados e objetivos ali dentro. É como se fosse, por exemplo, uma dívida. Ela te ajudou no momento em que você precisava e agora você precisa mostrar trabalho e precisa alcançar um resultado simplesmente pelo fato de que aquela organização mostrou valores organizacionais e te tratou bem de alguma forma. Isso é recíproco, pessoal. Hoje, as instituições e as organizações, elas têm um corpo vivo. Então, as organizações são como pessoas. E nós, como colaboradores, nós, como funcionários, percebemos essas organizações como se elas fossem pessoas. Então, estando esses valores aí de tratar bem o empregado, de manter uma estrutura de processos de trabalho que seja motivadora e que as pessoas se sintam engajadas, e esse relacionamento com o ambiente externo, se esses valores estiverem alinhados, há uma possibilidade muito grande do colaborador se sentir muito motivado no ambiente de trabalho. E, além disso, o colaborador vai criar meio que uma dívida social e vai convergir os seus valores pessoais e objetivos pessoais com os valores e objetivos organizacionais. Tá certo? Acredito eu que esse é o último slide. Deixa eu ver aqui. Efetivamente é o último slide. Eu queria que vocês pudessem mandar as dúvidas de vocês sobre essa aula de motivação. Já tinha pedido para vocês revisarem um pouco o conteúdo, anotarem quais seriam essas dúvidas. Para a gente partir para a aula de comunicação, eu preciso que vocês sanem todas as dúvidas possíveis referente a essa aula de motivação, para que a gente possa caminhar com o conteúdo seguinte, que já é referente à comunicação, tá certo? Então, por favor, quem tem dúvidas, perguntas, comentários, sugestões, exemplos, pode mandar aqui pelo chat, pode desmutar o seu microfone e perguntar ao professor. Aí o professor vai saber que você não está dormindo, que você logou na aula e voltou a dormir, tá certo? Importante isso também, para a gente saber aí quem está acompanhando a aula. E podem perguntar, tá certo? Perguntem aí quais são as dúvidas de vocês referentes à motivação para que a gente possa caminhar com a aula de comunicação, que é o nosso assunto. Vamos lá. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem aqui no chat pessoal, nem mandou no chat da reunião. Tá, deixa eu responder aqui essa dúvida. Deixa eu entender aqui a pergunta. Tá, vamos lá. A pergunta é mais ou menos isso aqui, ó. Ela pergunta de que forma que a motivação pode se tornar um fator. De que forma que a motivação pode se tornar um fator de diferencial competitivo para a empresa. Olha, gente, que nome bonito. Diferencial competitivo. Vamos lá. Diferencial competitivo. Oi, pode falar. Como é que eu faço, assim, para ter uma motivação dentro de uma empresa, sendo que eu não tenho motivação, entendeu? Não, deixa eu entender como é que eu faço. A motivação tem a ver com dois fatores, os seus pessoais e os organizacionais, certo? São duas fontes diferentes. Extrínseco e intrínseco. O intrínseco é seu. Você pode simplesmente não se sentir motivado pelos estímulos externos que a empresa está te propondo, porque você tem uma outra carga que não tem a ver com os objetivos organizacionais, ou porque os seus objetivos pessoais simplesmente não estão sendo alcançados dentro daquela organização. Quando isso acontece, você não vai se sentir motivado, tá certo? Quando é que você vai se sentir motivado? Ou quando a organização te permite atingir os seus objetivos pessoais, ou quando aquele ambiente organizacional, ou aquele clima organizacional como um todo, ele é propício para isso, tá certo? Então, eu não consigo me sentir motivada numa organização. Então, o que a gente tem que analisar é se, de fato, os seus objetivos pessoais estão alinhados com aquela organização, se o que você faz lá te faz bem, te faz feliz, e se aquilo realmente
é o que você deseja para a sua vida. Se aquilo, de fato, é o que você presume ser o correto para a sua vida, se você acha que aquilo te faz bem, e mesmo assim você não se sente motivada, pode ser que o problema não esteja efetivamente na empresa, mas esteja na definição que você tem dos seus objetivos pessoais, tá certo? Isso vai variar muito também, porque a gente sempre vai ter os dois fatores, o extrínseco e o intrínseco. O intrínseco que vem de você e o extrínseco que vem do meio, ou seja, do contexto onde se encontra a organização. Tá bom? Voltando aqui para a pergunta da outra colega, que tinha me perguntado sobre. Como é o nome, gente? Tão bonito o nome. Sim, diferencial competitivo, né? Quando que a motivação vai ser um diferencial competitivo para a empresa? Eu acho, pessoal, assim, na minha percepção, a motivação ela sempre vai ser um diferencial competitivo para a empresa. Diferencial competitivo é tudo aquilo que torna a tua empresa à frente das demais empresas do mercado. É aquilo que te traz um passo à frente dos teus concorrentes, é aquilo que te coloca mais próximo do cliente consumidor, é aquilo que te traz mais resultado. Isso tudo pode ser entendido como um diferencial competitivo. Então, o que é o cálculo básico que a gente faz? Se eu tenho um colaborador motivado, esse colaborador motivado, ele trabalha melhor, ele atinge mais objetivos organizacionais, a minha empresa automaticamente ela vai ter mais resultados e, obviamente, meu faturamento vai ser maior e eu vou ter sempre um diferencial com o meu cliente final. Então, eu acho que é meio que uma cadeia de diferencial competitivo. Quando as pessoas são bem tratadas, elas tratam bem os nossos clientes. Quando os nossos clientes são bem tratados, eles voltam a consumir com a gente mais uma vez. E isso tudo vai encandear faturamento, aumento de lucratividade, desenvolvimento da empresa e outros tantos fatores que são muito importantes para as organizações, tá certo? Então, apenas aí respondendo a pergunta da outra colega. A Eduarda perguntou aqui sobre as perguntas que tinham no Teams. Na verdade, Eduarda, não eram perguntas. É um artigo que você pode ler e deve ler, que fala sobre a relação entre motivação e metas, certo? É uma atividade complementar dessa nossa aula, desse nosso encontro de motivação. Estava disponível lá no Microsoft Teams, ainda está disponível. Não sei se você ainda consegue responder, ele não vale pontuação. Mas é muito importante que você leia e briefe aquele conteúdo, porque ele é um conteúdo complementar à nossa aula de hoje, mas você ainda consegue acessá-lo com certeza, tá bom? Gente, perguntas respondidas. Se tiver mais alguma, pode mandar aqui no chat que eu vou gradativamente respondendo, tá certo? A gente vai dar andamento, então, com a aula, o nosso encontro de comunicação. Hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre esses fundamentos da comunicação. Talvez vocês tenham visto em alguma outra disciplina específica sobre fluxos comunicacionais, sobre processo de comunicação, mas a gente, além de entender a comunicação, nesses dois encontros de comunicação, a gente vai falar também e principalmente sobre um fator relevante e importante, que é o como essa comunicação organizacional vai influenciar no comportamento das pessoas. Eu acho que é muito claro para todo mundo, é muito evidente para todo mundo que se eu sou bem tratado, se a pessoa me trata com respeito, se ela sabe pedir, se ela sabe se comunicar, é óbvio que eu vou fazer sorrindo. Existe um velho ditado que diz o seguinte: o que é que você não me pede chorando que eu não te faço sorrindo, né? É basicamente isso, é a forma como você se comunica, é a forma como você pede. Isso vale para os gestores, isso vale para os pares, isso vale para todas as pessoas que estão dentro do ambiente organizacional. Isso é muito mais do que personalidade. Isso tem a ver com o comportamento pessoal de cada um e com o comportamento organizacional. E quando a gente fala de comunicação, isso vai além, muito além da forma como as pessoas se portam. Porque a comunicação também tem a ver com a minha entonação, tem a ver com a forma como eu gesticulo, tem a ver com a forma como eu expresso o conhecimento, tem a ver com o entendimento que a pessoa tem. Então, a comunicação vai muito além desse diálogo simples que a gente consegue muitas vezes perceber, tá certo? Tem uma atividade lá no Teams, pessoal, que é uma atividade nova, certo?
é uma atividade que você deve escolher uma situação, certo? É um e-mail como se fosse um e-mail institucional, um e-mail corporativo. Você deve selecionar um caso dos que estão lá no Microsoft Teams, são 3 casos, se eu não me engano, e você vai redigir aquele texto e anexar como resposta à atividade. Essa atividade que está no Microsoft Teams é a atividade dessa aula de hoje. Então, vocês precisam realizá-la até o nosso próximo encontro, tá certo? Só para vocês terem aí conhecimento. Professor, o que é essa atividade? É uma atividade que visa mostrar o como nós interpretamos o que nós temos que gerar de informação ou de conteúdo. E utilizando-se de uma ferramenta muito simples que todos nós temos no nosso ambiente organizacional, que é o e-mail, tá certo? Então, vocês vão responder, eu vou tirar alguns exemplos de casos para a nossa próxima aula e vou utilizar aqui para mostrar para vocês o quanto o entendimento da gente, ou como a forma que a gente se comunica, pode ser falho, ou pode gerar dubiedade, ou pode dificultar o processo de comunicação. E aí, imaginem, vocês vão ter tempo para fazer essa atividade, né? No nosso rotineiro dia a dia, a gente manda 50 e-mails como esses o tempo inteiro, e aí às vezes não entende por que, que o colega não entendeu, por que, que a pessoa do setor tal não compreendeu, por que, que as pessoas falaram que o meu e-mail parecia grosseiro, e a gente fica se perguntando isso o tempo todo. Então, essa atividade ela é muito legal porque ela contribui dessa forma. Permite que vocês façam a atividade e depois o professor vai pegar alguns casos aqui para corrigir, tá bom? Então, acessem aí o Microsoft Teams no menu Atividades, que tem a atividade lá para vocês responderem logo depois da aula de hoje. Vamos em frente. Falando sobre comunicação. Tem um videozinho legal que eu quero compartilhar com vocês, que é de um consultor. Na verdade, ele não é consultor de coaching, ele é um consultor organizacional. Ele é um cara super inteligente e ele fala algumas coisinhas sobre esse contexto de comunicação que são introdutórias a essa nossa disciplina de hoje. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que vocês consigam acompanhar, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos achar aqui. Pessoal, vou colocar o vídeo para vocês assistirem. Oi! Olá, Sr. Luz. Seja bem-vindo a mais um Sacadas do JRM. E hoje, o nosso papo será sobre a importância da comunicação eficaz dentro das empresas. Sabe aquela pessoa que está em uma roda de amigos e só sabe falar do quanto seu trabalho é bom, o quanto a equipe é legal e as metas estão sendo alcançadas? Provavelmente, essa pessoa trabalha em uma empresa que pratica o método da comunicação eficaz. Você acredita que a comunicação eficaz pode ser uma ferramenta importantíssima na busca por resultados extraordinários? Hoje eu vou provar a você como a comunicação eficaz pode alavancar sua empresa no mercado. Vamos entender como? A comunicação eficaz, ela estabelece um relacionamento entre a empresa e os seus colaboradores, o que pode influenciar positivamente no resultado do trabalho que os colaboradores entregam, uma vez que eles estarão mais motivados. E a probabilidade deles vestirem a camisa da empresa e dar o melhor do trabalho é muito maior. A comunicação interna eficaz também auxilia na comunicação entre os próprios colaboradores. É simples, quer ver? Colaboradores se relacionando bem uns com os outros é um sinal de um ambiente legal, com maior rendimento da equipe e, consequentemente, resultados maravilhosos.
quando a comunicação é trabalhada de forma correta, o número de colaboradores falando mal da empresa, desaparece, cai. Assim, as pessoas verão que essa empresa oferece um ambiente de trabalho maravilhoso, extraordinário. Agora, entenda como aplicar a comunicação eficaz nas organizações. Nenhuma pessoa é igual a outra, certo? Então, a gente precisa entender cada uma delas, como elas pensam e reagem a situações de forma diferente. O ser humano é único, então a sua forma exclusiva de ser. Depois disso, depois de entender, comece a implementação do processo da comunicação eficaz. Entretanto, essa comunicação deve ter como foco o perfil dos colaboradores. Precisamos identificar o perfil comportamental do colaborador das nossas organizações. E lembre-se de considerar a característica do seu público-alvo. Isso é essencial para o sucesso da ferramenta. O processo de comunicação eficaz, somente é bem sucedido quando o destinatário recebe, compreende e interpreta a mensagem. Para começar a implantar a comunicação eficaz em uma empresa, é fundamental saber se expressar, selecionar palavras certas, o tom da voz certa, o timbre. Pense sempre, tudo isso influenciará na forma como o seu receptor interpretará a mensagem recebida. Outra prática que complementa o trabalho de implantação de uma comunicação eficaz é o poder, o hábito, a estratégia de dar feedback, seja positivo ou de melhoria, mas que dê um feedback. Aliás, todo feedback é poderoso. Esse retorno, essa retroalimentação, permite acompanhar como a mensagem foi recebida pelos colaboradores. Assim, você vai conseguir certificar se ele cumpriu o objetivo e se de fato gerou a atitude esperada. No caso do não cumprimento das expectativas ou de euforia em ambientes de trabalho, identifique o problema e passe a mensagem. Mas passe de maneira apropriada, com estratégia. Esclareça as dúvidas, caso as pessoas tenham. Chame a atenção de forma discreta e reservada. Justifique o motivo e ofereça soluções de melhorias para o seu colaborador. Peça desculpas se for necessário. Você é humano, ele é humano. Em caso de ambiente intenso, avalie o motivo. Mantenha a calma. Faça o possível para normalizar o ambiente, sem alterar o tom de voz. E leve sempre com você. A comunicação é uma ferramenta que promove a sinergia. Promove a sinergia para alcançar os resultados almejados. Resultados cada vez mais extraordinários. E aí, Sergiles, gostou da sacada de hoje? Então, se fizer sentido para você, curte aí o vídeo. Coloque as dicas em prática e alcance também resultados cada vez mais extraordinários para sua empresa, para sua equipe. E fique por dentro das minhas sacadas, né? Se fizer sentido para você, assine meu canal também. Até breve, hein? Bye! Gente, vamos lá. Alguns aspectos, né, que o JR coloca no vídeo, esse cara é super legal. Depois, quem tiver a possibilidade de acessar o canal dele, ele é muito inteligente. Ele tem algumas colocações, principalmente para a galera que é de RH, especificamente, do curso de RH, do curso de administração. Ele tem umas sacadas gerenciais muito legais que vão contribuir bastante para o entendimento, né, que vocês têm sobre alguns aspectos gerenciais. Qual é o nome dele? JR, tem um linkzinho aqui, ó. Tem um linkzinho aqui, mas acho que é JRH, JRM, JRH, o nome do canal dele. JRH Consultoria, JRM Consultoria, uma coisa do tipo. Ele é um cara bem legal. Mas alguns aspectos, pessoal, que eu queria que a gente conseguisse conversar sobre esse vídeo, né? Que a gente precisa entender sobre esse vídeo. Algumas colocações que ele coloca lá são muito importantes para a gente começar a entender comunicação. A primeira delas, ele fala o seguinte: nenhuma pessoa é igual a outra. A gente viu isso especificamente na aula de personalidade. Isso não é novidade nenhuma para a gente. Mas ele coloca isso como sendo um dos fatores agravantes para as dificuldades ou os desafios da comunicação.
Ele fala também lá no vídeo que a comunicação depende do perfil comportamental. Opa, perfil comportamental é uma variável que a gente também já estudou. A gente já viu que perfil comportamental depende de personalidade, depende de motivação, depende das experiências, depende de uma série de variáveis. Então, isso quer dizer que aqui, ao estudar a comunicação, a gente também vai ter que relacionar todas essas variáveis para compreender a forma como as pessoas interpretam a mensagem, interpretam a notícia ou se comportam diante dela. O que mais que ele fala? Ele fala que o destinatário, pessoal, ele precisa não só escutar a mensagem, ele precisa receber, ele precisa interpretar e ele precisa compreender. Receber a mensagem é muito simples. Eu digito o e-mail e mando para a pessoa recebeu a mensagem. Posso até ter uma confirmação de leitura. Ótimo, ela leu a mensagem. Só que interpretar e compreender vai muito além de receber a mensagem. O interpretar quer dizer que eu decodifiquei o texto e, ao mesmo tempo, entendi a mensagem que a pessoa me mandou. E o compreender é analisar o contexto no qual a pessoa me fez aquela solicitação, me mandou aquele e-mail ou me fez aquele comentário, para conseguir pré-julgar de que forma ela idealizou ou pensou aquela mensagem. O que mais que ele falou lá no texto? Ele falou sobre feedback, que a gente vai ver bastante aqui, que é essa capacidade de retorno. Quando é que é uma comunicação? Quando tem um processo de feedback. Se eu faço que nem a TV, que entra na casa da gente, fala um monte de coisa de propaganda e vai embora, e no capítulo, depois do intervalo recomeça a novela, a gente está apenas jogando conteúdo. A gente não está conversando, a gente não está sendo compreendido, certo? Então, esse processo de retorno, esse processo de feedback, ele é muito importante dentro do processo de comunicação, ok? Que mais? Ele fala de comunicação para gerar atitudes. Então, ele se refere à comunicação como sendo uma ferramenta capaz de modular o comportamento das pessoas, de modular o comportamento organizacional, de direcionar a forma como as pessoas se portam. Então, comunicação para gerar atitudes. E, por fim, já no finalzinho do vídeo, ele fala sobre o ambiente intenso. E se refere a esse ambiente intenso como sendo ambientes de tensão dentro da organização. E ele dá um aviso muito importante que a gente vai, obviamente, aprofundar mais à frente. Ele fala que nós devemos tratar os ambientes intensos sem nunca alterar o tom de voz. Ou seja, sem nunca piorar, ou sem nunca dificultar, ou sem nunca danificar a forma como se dá o nosso processo de comunicação. Então, essa contribuiçãozinha do JRM traz alguns pontos, alguns aspectos que a gente vai ver durante esses nossos encontros de comunicação, tá bom? Vamos em frente. Falando sobre os aspectos, né, de comunicação, a gente precisa iniciar aí uma viagem ao longo do tempo para entender como essa comunicação se deu, como surgiu essa comunicação organizacional e de que forma ela pode nos auxiliar nesse processo de entendimento do comportamento organizacional. Vamos iniciar vendo alguns conceitos e práticas incríveis. Primeiro, a definição da palavra comunicação. A palavra comunicação, pessoal, ela origina-se do latim comunicare, que significa partilhar, dividir, tornar comum, associar ou trocar opiniões. Então, essa comunicação, propriamente dita, vai ser essa nossa capacidade de se comunicar, de partilhar, de dividir um conteúdo, de tornar algo comum às outras pessoas, de associar contextos e conteúdos ou mesmo de trocar opiniões. A definição da palavra comunicação traz essa origem etimológica que vai abrir todo esse precedente. E aí a gente se pergunta, qual que é o nosso cenário atual, né? O quanto vale uma informação hoje, pessoal? Nós vivemos numa sociedade de informação, mas quanto dessa sociedade efetivamente é comunicação? E será que comunicação é o mesmo que informação? Ou será que são conceitos distintos?
Essas são as perguntas chaves para a gente iniciar esse diálogo de hoje e para a gente começar a entender como se dá essa comunicação organizacional. Quanto será que vale uma informação? Imaginem só vocês, a informação vale muito e o conhecimento vale ainda mais. Imaginem o quanto vale, por exemplo, uma informação sobre governo, uma informação sobre política, uma informação, sei lá, sobre a vacina nova que estão criando aí do coronavírus. Essa informação pode valer muito dinheiro. Quanto que vale isso, né? Quanto que vale a forma como as pessoas se comunicam? Quanto que vale um texto dito por uma pessoa famosa para uma empresa? Tudo isso vale muito. A comunicação, a informação vale demais. E aí a gente se pergunta, a gente vive numa sociedade da informação, é assim que os livros categorizam, é assim que a imprensa categoriza, é assim que a gente aprendeu a chamar. Mas quanto da sociedade da informação efetivamente é comunicação? Porque informação é eu ligar a televisão da minha casa e receber uma notícia, isso é informação. Ok, estou recebendo uma informação. Mas eu não me comunico com aquele jornalista. Ou pelo menos não com a maioria deles. Algumas plataformas hoje permitem. Então, por exemplo, o Jornal do Meio-Dia que a gente assiste, que é local, já tem aquele WhatsApp lá que a gente manda uma mensagem, o cara lê e tudo mais. Já melhora um pouco o conceito de comunicação. Mas efetivamente é informação. A pessoa entra na nossa casa através da televisão, dá a notícia e vai embora. É isso. O rádio da mesma forma. O cara do rádio, a gente liga o som, ele dá a notícia, a gente desliga o som e a gente não tem comunicação com ele. Então, comunicação nunca vai ser o mesmo que informação. São dois conceitos completamente diferentes. E aí, o que a gente faz nas empresas? A gente comunica ou a gente informa? Qual que é o correto? O que é melhor para você? É receber uma informação do seu chefe ou receber uma comunicação do seu chefe? E será que nas empresas as pessoas estão tendo abertura para se comunicar ou será que elas estão se permitindo somente serem informadas e repassarem as informações? Todas essas questões que eu acabei de colocar são a base para a nossa discussão de comunicação, para a gente começar a entender de que forma essa comunicação, ela, de fato, evoluiu ao longo dos anos. Falando especificamente de comunicação empresarial ou comunicação organizacional, como nós chamamos hoje, o conceito de comunicação empresarial, ele surgiu nos Estados Unidos no século XX, na verdade, no início do século XX, precisamente em 1906. No ano em que o Yves Lee ele decidiu abrir o primeiro escritório de relações públicas do mundo. Professor, o que tem a ver comunicação empresarial e organizacional com relações públicas? Efetivamente, relações públicas é uma parte muito pequena da comunicação organizacional. Mas, no período em que surgiu o contexto e o conceito de comunicação empresarial ou comunicação organizacional, se associava essa comunicação, de fato, à figura ou ao papel de relações públicas. Então, se acreditava que as organizações elas não precisavam se comunicar com o público interno. Elas precisavam se comunicar com a sociedade, com o público externo. E aí surgiu essa ideia de comunicação através do relações públicas. A gente sabe, pessoal, que essa ideia de comunicação através de relações públicas é muito vaga. E que hoje, com as mídias sociais, com as páginas, com as fanpages, isso vai muito além. Hoje, as organizações, elas conversam com a gente, pessoa física, de forma direta. Por exemplo, o Netflix adora responder comentários. Responde comentários no Twitter, responde comentários no Facebook, responde comentários no Instagram. Então, as organizações em si mudaram a sua forma de comunicar. Essa comunicação organizacional ela se desenvolveu desde a década de 70. Inicialmente, era tratada como comunicação empresarial. Por definição, tem um autor, que é o Torquato, que vai dizer o seguinte, que não há mais sentido em se restringir a comunicação ao exclusivo mundo das empresas, pois outras organizações, até mesmo as sem fins lucrativos, passaram a usar a comunicação dentro dos seus contextos, seja ele sindical, associativo, partidário, social ou qualquer um outro. Então, a comunicação que basicamente surgiu como relações públicas passou a ser uma ferramenta gigantesca e passou a ser entendida de forma integrada.
Na aula 3 de comunicação, a gente vai ver um pouquinho sobre a ideia de comunicação integrada. O que é essa comunicação integrada? É eu juntar o meu posicionamento de marca na campanha comercial da televisão, na campanha comercial do Instagram, na forma como meus colaboradores se portam, nas ações sociais que a minha empresa realiza, na forma como eu me comunico e trato meu colaborador interno. Isso é o que nós chamamos de comunicação integrada. A comunicação organizacional, por definição, ok, é a possibilidade sistêmica e integrada como um laço que vai envolver a organização em um sentimento de unidade. Esse entrosamento entre todas as pessoas da organização vai garantir o sucesso da comunicação e também o atingimento dos resultados organizacionais. Essa definição de comunicação organizacional pelo Torquato. Tem uma outra definição que é do Kanchi, que diz que a comunicação ela é imprescindível para qualquer organização social e que o sistema organizacional se viabiliza graças ao sistema de comunicação nele existente, que permite a sua realimentação e a sua sobrevivência. O que ele está falando aqui? Ele está falando que para uma organização sobreviver, ela só vai sobreviver porque existe um sistema de comunicação nela. E esse sistema de comunicação é o que vai permitir, por exemplo, a pessoa do ambiente externo dizer o que quer comprar para que ela saiba o que fabricar. A pessoa do ambiente interno entender o processo e melhorá-lo. A pessoa do fornecedor realizar uma consulta de preço e melhorar o valor final daquela organização. Então, a organização só cresce e ela só existe e só se viabiliza porque existe esse sistema de comunicação nela existente. É o que o Kanchi fala. Ele fala que se não existisse um sistema de comunicação, as organizações simplesmente não sobreviveriam. Por que ele fala isso? Porque lá no período pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, as empresas elas produziam. O que aconteceu? Em determinado tempo, começou a se estocar material, as pessoas não queriam mais consumir aqueles produtos e as empresas quebraram. E aí surgiu uma outra ferramenta de comunicação que nós chamávamos de marketing, que tinha justamente essa função de comunicar para as pessoas sobre bens, produtos ou serviços. E foi assim que surgiu também o marketing como uma ferramenta de comunicação dentro das empresas. Como foi, então, que essa comunicação ela evoluiu ao longo dos anos? Tem algumas representações aí e é legal da gente acompanhar. Vejam só, a gente começou lá atrás, a gente começou ainda na década da pedra, né? O homem começou a se comunicar esculpindo desenhos rupestres. E hoje, as empresas evoluíram tanto que elas estão tentando colocar todo o conteúdo em 140 caracteres para compartilhar no Twitter. Olha que loucura. Antes, o legal era expressar uma nota oficial que tinha 2, 3 páginas, ou uma nota de imprensa para o público, através de um e-mail, através de uma publicação, através de um jornal ou coisas do tipo. Hoje, as empresas têm que simplesmente compilar o seu conteúdo em 140 caracteres e comunicar ao cliente. Olha que desafio gigantesco. A gente tinha mais espaço para escrever mais, para comunicar as coisas. Hoje, as pessoas têm muito conteúdo para consumir, pouco tempo para acessar, e se a gente comunicar de uma forma muito complexa, as pessoas não vão consumir. Então, a gente tem que ser rápido, claro e objetivo. Como diria o Diário do Nordeste, como toda informação tem que ser. Rápido, claro e objetivo. Como toda informação tem que ser. É a campanha, por exemplo, do jornal Diário do Nordeste. Alguns inventos contribuíram para o avanço da comunicação ao longo dos anos. A gente começou lá atrás, quando os suméricos inventaram a escrita com instrumentos cunhados ainda. Depois a gente teve o papiro, a gente teve a primeira máquina, né, de impressão, a gente teve aí a história da imprensa surgindo com o surgimento do jornal, depois o surgimento da caneta, o surgimento da fotografia, que também contribuiu para o processo de comunicação. Às vezes a gente acredita que a comunicação ela é o que a gente conversa ou o que a gente fala.
mas é muito distante disso. A comunicação é todo o processo da empresa, desde a logomarca até o comunicado que vai por escrito, por e-mail para o cara. Até o cartãozinho que vai na tag, até a placa que fica fixada dentro de um corredor. Isso tudo é comunicação organizacional, tá certo? Ao longo dos anos também surgiram outros inventos que contribuíram muito, como o telégrafo, como o telefone, como a máquina de escrever, como o microfone, como o rádio. Isso tudo foi evoluindo a forma como as pessoas se comunicavam. E foi, obviamente, estimulando a geração de conteúdo ao longo dos anos. E chegou aí, na era mais recente, o surgimento dos computadores, o surgimento da internet e, por fim, o surgimento mais importante de todos, que foi a adaptação da internet às ferramentas de e-mail e às ferramentas de compartilhamento de grupo, que nós chamamos carinhosamente de redes sociais. Quando houve o surgimento dessas redes sociais, a comunicação ganhou uma dimensão gigantesca. O que eles tinham de informação se converteu automaticamente em comunicação. De que forma, professor? Antes eu tinha um site, ok? E esse site me anunciava várias coisas. Então eu tinha um site, era da minha empresa, eu ia lá e falava o que eu bem entendia. A pessoa entrava no site, visitava, acreditava se quisesse e ponto. Funcionava igualzinho à televisão. Entra na nossa casa, faz uma campanha, mostra a propaganda e eu não posso questionar. Porém, com o surgimento das redes sociais, pessoal, a gente passou a ter a ideia de que todo mundo pode responder a todo mundo. Todo mundo pode interagir com todo mundo. Então, se no mundo inteiro as pessoas estavam se tratando dessa forma, elas interagiam umas com as outras, elas compartilhavam conhecimento umas com as outras, e as próprias empresas tinham páginas no Instagram, no Facebook, no Twitter para responder os seus clientes, por que não, no ambiente interno das organizações, permitir que as pessoas se comunicassem entre si, que os colaboradores dessem opinião, que as pessoas de níveis hierárquicos diferentes pudessem se comunicar abertamente? Houve um boom na comunicação, houve uma mudança gigantesca nas estratégias de comunicação quando isso efetivamente aconteceu. E aí tem a teoria clássica da comunicação, que é essa que identifica emissor, mensagem e receptor. De um lado, eu sempre tenho um emissor ou um remetente. E na outra ponta, recebendo aquela comunicação, eu tenho um receptor ou um destinatário. O que eu vou mandar entre o remetente e o destinatário é uma mensagem. Essa mensagem, pessoal, ela tem que escolher um canal de contato. Qual que é esse canal? Pode ser o e-mail, pode ser o telefone, pode ser língua de sinais, pode ser várias outras estratégias. Pode ser um vídeo, pode ser um áudio no WhatsApp. Isso é um canal de contato, ok? A mensagem é algo que vai ser codificado e decodificado. Quando eu preparo um texto, ou quando eu mando um texto, por exemplo, pelo WhatsApp, em áudio, aquilo é codificado. E a pessoa que escuta do outro lado, ela vai decodificar, ou seja, ela vai escutar e ela vai procurar entender o que eu estou falando. Porém, nesse meio termo, há um contexto e um código. O que é o contexto? O contexto é o cenário. Por exemplo, recebi uma mensagem de cobrança de manhã cedo. Não dormi nada a noite inteira, meu filho passou a noite toda chorando. Eu tô com vários problemas dentro de casa. Recebo bem essa mensagem de cobrança? Nunca, jamais. Eu não me sinto bem com essa mensagem de cobrança tão cedo. Isso é o meu contexto. É o meu contexto ao receber essa mensagem. E qual é o código dessa mensagem? Pode ser um código escrito, pode ser um código falado em português, pode ser um código falado em inglês, pode ser um código falado em espanhol. O código pode ser também variado. A gente vai estudar especificamente cada uma das partes desse processo, dessa relação entre emissor, receptor e a forma como a mensagem se dá, através do contexto, através do canal e através do código. O que a gente vai precisar entender, principalmente nesse primeiro momento, é que na teoria clássica da comunicação, esse processo ele se dá assim, de forma retinha, de forma
linear e sem um retorno. Se vocês olharem para essa exemplificação da teoria clássica da comunicação, eu tenho um emissor e eu tenho um receptor. Mas em nenhum momento o meu receptor devolve a mensagem ao meu remetente. Então, a forma como nós vamos enxergar o processo de comunicação é diferente desta teoria clássica. A gente vai analisá-lo com base na teoria moderna da comunicação, que é esse aí, que fala que entre um emissor e um receptor, eu sempre tenho o uso de um código ou um canal para postergar uma mensagem, que eu vou ter um processo de feedback, ou seja, que o emissor fala com o receptor e o receptor fala com o emissor. O receptor fala com o emissor fala com o receptor. E assim sucessivamente. Isso é um processo contínuo de feedback. É um processo contínuo de alimentação de conteúdo. E ainda leva em consideração que no meio campo eu posso ter um ruído. E ele vai definir e chamar de ruído, a gente vai ver isso na próxima aula, ele vai definir e chamar de ruído toda e qualquer coisa que possa prejudicar a minha compreensão. Se eu estou estressado, se eu não entendo a linguagem, se a pessoa fala difícil, se eu estou com muito barulho ao meu redor, isso tudo é considerado ruído. É tudo que pode dificultar o meu processo de comunicação. Desde uma entonação equivocada de voz até o fato de eu ter passado por alguma experiência negativa e aquilo simplesmente corromper a forma como eu decodifico ou como eu escuto aquela mensagem, tá certo? Então, a gente já retoma na próxima aula falando sobre as definições de cada um desses termos. De emissor, de mensagem, de receptor, de código, de canal, de feedback, de ruído, de como se dá essa estrutura do processo de comunicação. E é muito importante que vocês façam a atividade que está no sistema, que é justamente para escolher um dos casos, porque na próxima aula eu já posso utilizá-la também como exemplo lá para analisar a escolha do canal de comunicação, tá certo? Então, esse slide vai estar disponível aqui, eu já mandei também aqui na lateral do grupo. Por favor, baixem, deem uma lida nele, para que a gente consiga evoluir bastante já no nosso próximo encontro. Como eu sei que tem alguns alunos que têm uma outra aula agora às 9h25, eu vou fazer a frequência de todo mundo, mas já me coloco à disposição, obviamente, para quem tiver qualquer tipo de dúvida até o momento, até aqui, né? Processo de comunicação, motivação, ou quem sabe até mesmo dúvidas de outras aulas. Professor, Oi. Qual vai ser a atividade que vai valer nota? A atividade que vai valer nota, ela vai ser posterior a essa atividade que eu passei para vocês aí agora, certo? Por que essa atividade vai ser posterior? Porque é um estudo de caso. É o estudo de caso do Thomas Green, certo? O que eu me comprometi com os meninos lá da Moreira, que estão no mesmo nível de vocês? Quando a gente concluir comunicação, eu vou passar o estudo de caso do Green. São 4 questões do estudo de caso do Green. E eu vou colocar, dentro de um exercício que vai valer pontuação também, uma revisão de vários conteúdos que a gente viu, com questões específicas para estudo, tá certo? Isso vai ajudar vocês aí no processo de preparação para as avaliações, que até o momento a gente ainda não sabe efetivamente como vai funcionar. A gente está aguardando um retorno do que vai acontecer, né? Se o governador vai postergar, se não vai postergar, como vai funcionar. A gente, infelizmente, está refém dessa situação, tá bom? Mas a atividade que vale ponto ainda não é essa que está no sistema, não. É a que vai entrar em seguida, que é uma atividade com pelo menos umas 20 questões, dentre as quais 6 delas são do estudo de caso do Thomas Green. E aí essa sim vai valer pelo menos 2 pontos extras na AV1, ok? Vamos lá. Vou fazer aqui a frequência, pessoal. Quem eu chamar Mateus. É porque eu já lancei aqui. Oi. Professor, uma questão do slide. Onde é que a gente acha? O slide está aqui no Microsoft Teams. Quando você acessa a pasta de turma ou de equipes, o slide fica disponível lá. Tem um menuzinho chamado material da disciplina.
Só que aí eu já vi que algumas pessoas não conseguem acessá-lo. O que é que eu posso fazer? Eu posso subir tudo por cima também, dá na mesma coisa, lá no ambiente virtual do Saba. Se vocês preferirem, eu subo tudo para lá. Ah, então agradeço. Ah, o senhor pode mandar os 6 slides, todo ou deixa? Vou mandar tudo, todo o material. Vou mandar todo o material. Eu Tá bom. atualizo tudo de uma vez, numa pasta só, tá bom? Vamos lá. A Amanda Oliveira está aqui, já lancei a frequência. A Ana Lívia também está aqui, já lancei a frequência. Ana Luísa e Antônia Eduarda também estão aqui. Antônia e Eduarda também estão aqui. Aí eu tenho Antônia Maria e Antônia Raquel. Antônia Maria e Antônia Raquel também estão aqui. Antônio Alex e Bárbara Ellen também. Antônio Alex e Bárbara Ellen. Bruna Carolina e Camila Gertrudes. Bruna Carolina e Camila Gertrudes. Ok. Carlos Felipe e o Davi Leal também. Carlos Felipe e o Davi Leal também. O Davi Menezes e a Débora Costa. Davi Menezes e a Débora Costa, ok. O Ederson e a Ednelli. Ederson e Ednelli. O Fernando Douglas e a Francisca Ariadna. Fernando Douglas e a Francisca Ariadna. O Francisco Neildo e o Francisco Patrick. Francisco Neildo e Francisco Patrick, ok. Francisco Wagner e Giovana Nunes. Francisco Wagner e Giovana Nunes. Jason, Gisele e Ellen. Humberto, Ian e Ivo. Humberto, Ian e Ivo Gabriel. Aí eu tenho Jane Neila, José Otoni, Larissa Gonçalves, Lídia Ellen, Larissa Gonçalves e Lídia Ellen, Luiz Carlos e Marcos Pablo, Luiz Carlos e Marcos Pablo, Maria Clara Santos e Maria Clara Custódio, Maria Clara Santos e Maria Clara Custódio, Maria Gerliane e Maria Fortes, Gerliane e Fortes, Matheus de Barros e Micaela Benevides. Matheus de Barros, Micaela Benevides. Oi. Mônica Maria. Eu botei tua presença, viu, Mariana? Tá bom, obrigada. Mônica Maria. Natália Ribeiro e Rafael Lucas. Natália Ribeiro e Rafael Lucas. Rafael Vieira e Rodrigo da Silva. Rafael Vieira e Rodrigo da Silva. Rosinelli e Wanderson. Rosinelli e Wanderson. Vitor Lucas e Vitória Sara. Vitor Lucas e Vitória Sara. A Vivian Ellen e a Yasmin. Pronto. Acho que foi todo mundo. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma colocação. Certinho. Pessoal, dúvidas? Oi. Professor? A Jane colocou presença. Coloquei sim. A Jane colocou presença? Coloquei sim. Obrigada. Por nada. Gente, eu vou ficar à disposição de vocês. Professor? Qualquer dúvida também podem mandar para mim. Oi, pode falar. É porque tinha caído aqui o computador descarregou, mas você ouviu a Antônia Maria? Lancei sim, viu? Tem aqui no meu relatório. Quem ficou online durante a conferência aparece. Pode ficar tranquilo, tá lancando. Gente, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Eu vou encerrar aqui a reunião e fico à disposição de vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.